Conforme o Cleomar falou, já tem 10 anos que eu tenho vindo aqui a Carlos Chagas, desde 2014. Eu me lembro no passado, quando o irmão Reinaldo fazia as conferências em Carlos Chagas, eu ainda não conhecia Carlos Chagas, e uma vez eu falei assim: Reinaldo, quando você for a Carlos Chagas, me avise que eu gostaria de conhecer a cidade e também participar da conferência. E nunca foi possível conciliar. Mas a partir de 2013, o nosso irmão começou a sentir os efeitos da doença que viria a trazê-lo a óbito, a levá-lo a óbito. Ele teve a doença ELA, que é uma doença degenerativa, ela não tem cura. E quem conheceu o Reinaldo, ele foi então, o seu corpo foi definhando, perdeu os movimentos, aí perdeu a fala e veio então a dormir no Senhor. Se não me falha a memória, 2017. É isso, Flávio? 2017. Então, em 2013, ele multiplica a região 6, que é composta do Espírito Santo e Minas Gerais. E como eu moro no Espírito Santo, então coube a mim o estado do Espírito Santo e essa parte de Minas Gerais, que é o leste de Minas Gerais, que compreende parte da Zona da Mata, Manhumirim, Manhuaçu, Caratinga, até o Vale do Mucuri, até Nanuque. Eu estou dizendo as cidades que nós temos irmãos, que nós temos a igreja. E então, desde 2014, a gente começou a visitar aqui. Eu tive que vir pelo GPS, porque eu não conhecia, como eu disse. Então, o que eu quero dizer para vocês, passaram 10 anos. 10 anos se passaram, e são menos 10 anos para o Senhor voltar. E nesses 10 anos, a gente aprendeu com vocês a amizade, o companheirismo, o amor fraternal, o carinho por vocês. Diga-se de passagem, é a cidade mais longe de onde eu moro. Eu vindo de Vila Velha, não passei por São Mateus, eu tive que passar pela região serrana do Espírito Santo, 760 quilômetros. De Vila Velha, descendo a 262, pegando a 116 em Realeza e chegando até Nanuque. O ponto mais longe, na verdade, é Nanuque. Então, para me vir e voltar aqui, nós vamos rodar 1.500 quilômetros. É o ponto mais longe da micro-região que eu tenho responsabilidade. Mas eu quero falar com vocês que eu sempre venho aqui com muita alegria. Não é porque eu sou muito bem tratado aqui, mas muito mesmo, viu? Eu sempre fui muito bem tratado aqui. A gente costuma voltar com uns quilos a mais. Nós fomos num lugar ontem aí, de uma vez só, paleta de carneiro, pernil e filé de traíra. Olha bem, o que você vai comer? Sem falar salada, sem falar... Tinha torresmo também, né? Tinha torresmo lá. Hoje também a gente foi num outro lugar aí, muito bem recebido. Mas o que mais me alegra com vocês aqui é o crescimento. É o crescimento. E esse crescimento, ele é notório. O primeiro crescimento é em vida, a alegria, o coração de servir ao Senhor, e me alegra também novas famílias sendo introduzidas. Eu conversando com o Flávio hoje, com o Magno agora, tem mais famílias. Aqui em Carlos Chagas tem muita fazenda, né? E para alguns de vocês, eu tiro o chapéu para vocês. Eu sempre falo com a minha esposa, né? A minha esposa, quando faz alguma coisa excepcional, eu falo assim: eu tiro o chapéu para você, eu tiro o boné e tiro a boina. Ou seja, parabéns para você. Eu falo assim: você ganhou ponto. Ela fala: vou trocar esse ponto a troco de quê? Eu falo: não, só ganhou ponto. Não precisa trocar o ponto, só ganha ponto.
Então, o crescimento espiritual, a alegria de vocês, aos jovens, adolescentes, às crianças, e como resultado, o crescimento em número. Hoje estamos num mundo muito mau, um mundo muito perverso, um mundo que, de fato, jaz no maligno, e ai de nós se não fosse a igreja. Eu não sei se você tem esse sentimento. E para os novos que estão chegando agora, a igreja não é essa construção. Hoje, quando você saiu de casa, eu espero que você não tenha dito, hoje eu vou na igreja. Porque isso aqui não é igreja, tá? Isso aqui, no máximo, você pode chamar aí de templo ou um local de reuniões. A gente usa muito local de reuniões. Porque a igreja é a reunião dos filhos de Deus. Nós somos a igreja. Então não fala assim, olha, reformaram a igreja. Você viu a fachada da igreja? Ficou bonita, né? Eu falei que o carteiro que não vai conseguir ver aquele número que está ali fora. O carteiro de Carlos Chagas não vai conseguir ver o número, que ele é muito pequeno, né? 585, não é isso? Então eu tenho muita alegria de estar com vocês aqui. Isso não é uma palavra jogada fora. E também quero compartilhar com vocês que vocês têm sido participantes e coparticipantes da obra internacional que cabe à região 6, Minas Gerais e Espírito Santo, que é Angola, São Tomé e Príncipe e a Namíbia. Esses 3 países, aliás, na última visita que nós viemos aqui em março desse ano, nós trouxemos aqui, eu não sei quem estava aqui, nós trouxemos 2 irmãos de São Tomé e Príncipe, o irmão Isidro e o irmão Jeremias. Depois disso, eu já estive lá com eles e a gente vai voltar agora no mês de outubro. Também São Tomé e Príncipe tem avançado, Angola tem avançado, Namíbia, nós estivemos lá no ano passado, a gente tem projeto de começar a visitar novamente a Namíbia, e só na África nós estamos em 15 países. Então é bom vocês saberem que essa participação por meio da oração e também por meio das ofertas dessa região, Minas Gerais e Espírito Santo, a gente está em 15 países da África. Agora, em outubro, nós vamos ter uma conferência em Joanesburgo. Estarão indo do Brasil 600 irmãos. 600 irmãos aqui do Brasil estarão indo para Joanesburgo para uma conferência marcante, onde nós queremos levar todos os líderes das igrejas da África. E também vale lembrar que vocês também têm participado da construção do centro de obra em Torres Vedras, Portugal. Nós estamos já na fase de complementação da segunda etapa. Nós tivemos uma conferência lá em dezembro do ano passado, ainda não foi uma inauguração cabal, foi mais uma inauguração simbólica, mas a construção ela está avançando. Nós também estamos vendo a obra para comprar um terreno na Flórida, nos Estados Unidos, para também fazer o centro de obra na América, sendo nos Estados Unidos. E, paralelamente a isso, nós temos procurado aperfeiçoar jovens no CEAP, que a base hoje é 7 Lagoas, Minas Gerais, para enviar para essas frentes. Hoje, por exemplo, nós temos uma carência de um casal ou 2 jovens que saibam falar inglês para nós enviarmos para Seul, Coreia do Sul. Também já tem um trabalho bem forte na Coreia do Sul, onde os missionários nossos que estão lá, eles foram até o Japão. E muitos contatos foram levantados também ali na Ásia.
Na Europa, a gente está na faixa em 10 países da Europa. Então, o evangelho tem avançado na Austrália também. Tivemos o ano passado o envio de mais 50 missionários para a Austrália. Ou seja, Carlos Chagas também, por meio da oração e por meio das ofertas, a gente tem concluído o desejo do Senhor em Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino. Este evangelho do reino. Não é o encargo de hoje, mas é bom você saber que existe o evangelho da graça e existe o evangelho do reino. O evangelho, de acordo com Romanos, é uma pessoa. O evangelho é a própria pessoa do Senhor Jesus, são as boas novas. Então, quando fala pregar o evangelho, nós não estamos nos referindo à doutrina, estamos nos referindo a levar Cristo para as pessoas. O que te atraiu na igreja? Por que você tem congregado? Por que você tem vindo? Por que você tem ânimo de trazer um visitante? Porque as nossas reuniões não são aqui para pregar doutrina. Nós também não cremos no evangelho da prosperidade. O evangelho que só fala coisas boas para você, aceita Jesus e para de sofrer. Onde está escrito isso na Bíblia? Aceita Jesus e para de sofrer. E também não é o evangelho da prosperidade financeira, dá 100 que vai ganhar 1000. Não, nós temos responsabilidade com a pura palavra do Senhor. Por isso que as palavras são baseadas em versículos bíblicos. Não estamos aqui para ser um sensacionalista, como muitas notícias, repórteres, eles sensacionalizam a notícia para ganhar ali visualização. A palavra da igreja, ela tem responsabilidade com a verdade. É por isso que algumas vezes a palavra pode incomodar você. Aí você talvez vá embora, não gostei, o que o irmão falou. Eu quero falar que você não vai ouvir o que você quer ouvir. Você vai ouvir o que você precisa ouvir. É totalmente diferente. E o que você precisa ouvir pode ser o que você não quer ouvir. Então você não deve sair, me chateei com o irmão lá do Espírito Santo, não gostei o que ele falou. Eu quero dizer que eu não estou falando para você. Eu estou falando uma palavra geral, uma palavra de ajuda, de orientação, e repito, uma palavra sólida de acordo com as Escrituras do Senhor. Poucas pessoas já leram a Bíblia toda. Eu não me canso de falar que a Bíblia tem 1189 capítulos. A Bíblia tem 31.102 versículos. E para conhecer a vontade de Deus, você tem que ler a palavra de Deus. Associada à palavra profética que temos ouvido por meio do nosso irmão Pedro, semanalmente, o Senhor tem usado, irmão, para trazer palavras fundamentadas na Bíblia, porém palavras sólidas e práticas para viver, para mudar o nosso viver. Você deve ter ouvido já a terminologia, a vida da igreja. O que é a vida da igreja? Vida da igreja não é um lugar. Vida da igreja é uma esfera. Então você pode ter a vida da igreja, deve ter dentro da sua casa, no seu trabalho, também aqui no local de reuniões, onde quer que você esteja, você é a igreja. Você não pode ser um cristão com 3 bonés. O que é um cristão de 3 bonés? Está aqui na reunião, você coloca um boné exemplo, um boné azul. Lá no seu trabalho, você troca o boné vermelho. Você está com seus colegas, o boné amarelo. Aí fala palavrão, faz piada. Aí a pessoa passa, eu não acredito que é aquele irmão que eu vi no local de reuniões domingo passado. Ele aqui falando piadas grosseiras, falando palavrão. Talvez alguns de nós, no início, a gente vive assim. Aqui acerta o colarinho, né? Amém, irmão, amém, irmã.
Deus te abençoe, palavras doces. Mas lá no trabalho, palavras pesadas. Dentro de casa, palavras que machucam o marido, palavras que machucam a esposa, palavras desrespeitosas com os filhos. Isso não é o viver da igreja. Então, por isso que a gente tem que procurar a transparência. A minha esposa está aqui, eu agradeço a Deus porque hoje que eu digo, nessa era, 100% das minhas viagens, eu disse 100, não 99, ela está junto comigo. Todas as semanas a gente está viajando, já tem a malinha dela, não é fácil. Toda semana você preparar uma mala. Toda semana dormir numa cama diferente. Toda semana um travesseiro diferente. É alto, é baixo, é médio. Não é fácil. Então ela tem sido a minha companheira em todas essas viagens que eu tenho feito. As internacionais, ela já fez alguma, mas a grande maioria ela não vai. Mas as viagens aqui, Minas Gerais e Espírito Santo, todas as viagens, ela está junto. Então, eu estou aqui falando, ela está aqui do meu lado. Eu seria um grande hipócrita. Um grande hipócrita, eu não teria nem coragem de olhar para ela. Eu estou falando para vocês aqui, e se eu não tivesse realidade, ela ali, eita, mentiroso, esse aí. E eu não teria paz para isso. Eu não teria paz para isso. Eu quero dizer que nós temos que ganhar a misericórdia do Senhor. Senhor, me faz uma pessoa transparente. Senhor, trabalha no meu caráter. Senhor, muda a minha pessoa. Você tem que ser a primeira pessoa a reconhecer que você precisa de ajuda. Se você não abre o coração, essas palavras faladas aqui vão machucar você e você vai criar problema comigo que eu nem te conheço. Você sabe que é mais do que comum a gente fazer imagem de uma pessoa, né? Quem já ouviu falar aí no mundo, o meu santo, não bateu com dele. Quem já ouviu falar isso aí? É uma bobagem, mas é a realidade. Meu santo não bateu com dele. Mas por que esse santo não bate com outro santo por nada? Por isso que é importante caminhar junto. Quando a gente caminha junto, a gente conhece o coração, conhece a intenção, a gente conhece a pessoa. Aí qualquer desvio comum, porque somos seres humanos, eu não estou dizendo pecados grosseiros, a gente releva, a gente perdoa, a gente deixa para lá e para frente vamos. Você não pode também viver do passado, viu? Talvez alguns aqui vivem do passado. Amargura no coração. Tem uma pessoa que falou comigo assim, até uma irmã, eu não consigo perdoar. Aí eu falei assim, mas você está certa, ninguém consegue perdoar. Eu quero dizer que João capítulo 20, versículo 22, o Senhor Jesus sopra e fala o quê? Recebei o Espírito Santo, versículo 22. No 23 ele fala, se você perdoar, você também vai ser perdoado. Se você retiver o perdão, também vai ser retido o perdão para você. Então, olha o princípio. O versículo 22 dá o Espírito. O versículo 23, o Senhor cobra o perdão. Então, você não consegue perdoar, porque o perdão vem de Deus. Homem nenhum consegue perdoar. Você pode até falar, não, te perdoo, te perdoo. O primeiro deslize que o pobre do irmão fizer, você cai de pancada na cabeça dele. Você fala, eu te falei. Aí você lembra tudo de novo que foi feito. Isso é um mal no casamento. O marido não perdoar a esposa não perdoar o marido e filhos não perdoarem pais. Esse é o grande problema dos lares. Viver do passado. E eu quero dizer para vocês, o Salmo 103 e Tiago capítulo 5 fala que se você liberar perdão, algumas enfermidades físicas, você será liberto dela. Você acredita que tem a doença que advém de pecados não perdoados?
Está na sua Bíblia, Tiago capítulo 5 e o Salmo 103. Então, nessa noite, eu quero encorajar vocês, a mim em primeiro lugar, liberar perdão. Não viva do passado, que você vai levar esse problema para o caixão e o pior de tudo, quando abrir os olhos, você e Deus, você vai ali ter que prestar conta junto ao nosso Senhor. Então essa palavra introdutória, eu gostaria de passar para vocês e já foram 21 minutos. Puxa vida. Qualquer coisa a gente continua amanhã, como sempre, né? Amanhã a gente está aqui ainda. O que eu quero passar para vocês é em cima do encargo do alimento diário da semana retrasada. Quero pegar algumas coisas dessa semana também, mas João 13, eu fiquei muito tocado com a semana de número 2 do alimento diário, onde falou sobre o lavar os pés. Por isso que a gente leu esses versículos que foram projetados. Lavar os pés, desde pequeno aqui, eu acho que a grande maioria já presenciou esse, me permita a palavra, esse ritual em algum grupo cristão. Até hoje se pratica de uma maneira simbólica, coloca uma bacia, aí o líder, né, do grupo cristão, eu não estou aqui fazendo comentário positivo nem negativo, estou falando um fato, onde ali o líder de algum grupo cristão se ajoelha ali, né, joga um pouquinho de água, aí apalpa com a toalha. Fisicamente, isso ocorreu com o Senhor Jesus. Atos 13, isso aconteceu desse jeito mesmo, do jeito que nós lemos, e depois vocês leem o capítulo todo. Mas eu quero dizer que hoje, na prática da realidade, o lavar os pés não é uma questão de jogar água, literalmente, e enxugar com uma toalha. Se eu tiver tempo hoje, eu quero compartilhar com vocês qual é o princípio espiritual. A Bíblia, ela é cheia de princípios espirituais. Eu quero dizer para vocês que as maneiras passam. Os princípios espirituais jamais vão passar. No Antigo Testamento, tinha que matar um cordeiro para celebrar a Páscoa. Hoje, existe o princípio da Páscoa. Você não precisa matar um carneiro ou um cordeiro para celebrar a chamada Páscoa. Aí as coisas vão desenvolvendo, a mão do homem vai entrando, e hoje a Páscoa é um coelho, e um coelho mágico que coloca ovo, e mais mágico ainda, um ovo de chocolate. Que coelho maravilhoso! Eu quero mostrar para vocês o que é a tradição. Isso não tem absolutamente nada a ver com a Páscoa. A minha filha tem 28 anos, faz 29 anos agora em dezembro, e eu me lembro pequena, a gente ia no supermercado em Cachoeiro do Itapemirim, e a gente morou lá também, e por volta ali do final de março, né, início de abril, eu não sei aqui, os supermercados eles enchem de ovos de chocolate e colocam numa altura desse tamanhinho aqui, eu não sei aqui, para você passar assim mesmo, para você ser incomodado, para poder puxar e comprar o ovo. Coloca baixinho. E a minha filha ficava alvoroçada que queria um ovo, a minha esposa está aqui, eu nunca comprei um ovo de chocolate para ela. Ali no mês não, eu falava assim, minha filha, deixa passar esse período, depois o papai compra. Aí passava, eu comprava, eu desvinculava o ovo da tradição, porque eu precisava ajudá-la. E também não quero entrar nessa questão, porque talvez você não ganhou sobre isso e vai ficar chateado comigo. Mas eu não vou entrar. É igual o tal do Natal. Não, eu não celebro. Não celebra não, mas dia 24. Se não tiver o peru assado na sua mesa, te dá até tremedeira.
Você fala que não comemora, mas o peru assado. Por que que só dia 24 que esse tal do peru aparece na sua casa? Então são as tradições que o mundo do comércio, você tem que abrir os olhos para entender que é o mundo do comércio, está por trás disso. E nós, como cristãos neotestamentários, nós precisamos ter uma visão, e a visão advém da leitura. Eu costumo falar, quem lê, vê. Quem não lê, não vê. Aí tem aqueles que falam assim, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler. Você conhece alguém assim aqui em Carlos Chagas? Não olha para o lado, só pensa nele. Não olha para o lado, não vai ter problema. Você conhece alguém e fala, eu não gosto de ler. Sabia que você vive lendo? Vindo de Teófilo Otoni para cá, eu falei assim com as irmãs, essa é minha irmã Lucinete, mora em Guarapari. Quem não gosta de Guarapari? Água de coco, peruá frito e batata frita na praia. Mora no paraíso, Guarapari. E a minha irmã, a gente veio de Teófilo Otoni e falou assim, vou encher o tanque do carro. Porque 10 anos que eu sei, Carlos Chagas é a gasolina mais cara do mundo. Eu falei, quer ver que vai estar R$8 a gasolina lá? Aí enchi o tanque. Chegou ali o Pedro Paulo. Pedro Paulo é meu amigo. Diz que o Pedro Paulo comprou um posto. Nem conheço o Pedro Paulo, viu? Só ouvi falar. Comprou o posto ali. Gasolina mais barata do que o Espírito Santo. R$5,90. Queimou a minha língua. Falei, Carlos Chagas, me perdoa. Falei mal de Carlos Chagas. Pois bem, eu cheguei em Carlos Chagas. O que eu fiz? Eu li. Então você fala que você não lê, você vive lendo. Olha as irmãs quando passam na vitrine, olha, sandalinha, rasteirinha, promoção, já leu. Você pode dizer que você não gosta de ler a palavra de Deus, porque no nosso homem natural não se chateia, nós somos preguiçosos. E quero dar uma ajuda aqui, quem toma remédio para dormir, medicamento para dormir. Eu trabalhei em farmácia, então eu conheço Lexotan, Somalho, Dalmadorme, Dormonide, Diazepam, Lorax, Valium, entendeu? Tudo isso aí é marretada na cabeça para dormir, entendeu? Então, quem toma medicamento para dormir, e também eu quero te ajudar, não fala, eu estou tomando um faixa preta. Não, você está tomando um tarja preta. Faixa preta é judô, taekwondo, karatê. Eu estou tomando um faixa preta. Não, você está tomando um tarja preta. Então, quem está tomando um faixa preta aí, um tarja preta, melhor dizendo, para de tomar. Irmão Marcos, eu vou dormir como? Pega para ler. Sabe por quê? Você começa a ler a Bíblia, o que você fala? Me dá um sono, pronto. Tem aquela turma que fala, eu pego para ler, me dá um sono. Já ouviu também essa palavra? Então pega para ler a Bíblia. Deixa de ler aí. Eu passei ali, farmácio. Gostei da colocação. Essa aí é novidade, né? Farmácia, farmácio. Estou fazendo propaganda que eu nem conheço, viu, gente? Só passei e li ali. Então, deixa o farmácio aí sem vender o medicamento. Deixa para você comprar umas vitaminas do complexo B aí, vitamina D. Então, meus irmãos, nós precisamos ler. E essa passagem de João 13, eu quero passar para vocês sendo fiel ao alimento diário. João do capítulo 1 ao capítulo 21 tem 2 sessões. O capítulo 1 ao capítulo 13, me permita falar do capítulo 1 ao capítulo 12, é uma sessão. O capítulo 14 ao 21 é outra sessão. E o capítulo 13 é um capítulo de transição. Eu gostaria que você anotasse isso aí. O capítulo 13 é um capítulo de transição. Por que razão? Preste muita atenção, que isso vai ser importante para você. Do capítulo 1 até o capítulo 12, mostra Jesus vindo como a palavra.
Se você desfrutou bem o alimento diário, você vai se recordar disso. Do capítulo 1 ao capítulo 12, eu não estou usando o 13, porque o 13 é o capítulo de transição. É o capítulo, é uma linha divisória. Então, do capítulo 1 ao capítulo 12, mostra Jesus vindo como a palavra. Agora, como que o Senhor Jesus veio como a palavra? De acordo com João 1:1, no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Como foi possível o Senhor Jesus vir como a palavra? Ele veio por meio da encarnação. Ele era o próprio Deus, ele é o próprio Deus, ele é o Espírito. Então, como que ele se achega a nós? Por meio da encarnação, nascido de Maria. Então, do capítulo 1 ao capítulo 12, ele vem até nós como a palavra para quê? Para trazer Deus ao homem. Anota isso no seu caderninho. Jesus veio como a palavra por meio da encarnação para trazer Deus ao homem. E do capítulo 14 ao capítulo 21, você vê que o Senhor veio a nós não mais como a palavra, ele veio até nós como o Espírito. Como? Por meio da morte e da ressurreição, ele volta para nós como Espírito, para quê? Para levar o homem a Deus. Isso é fundamental que você entenda. Capítulo 1 ao capítulo 12, ele veio para trazer Deus ao homem. A segunda sessão, ele veio para levar o homem a Deus. Isso foi possível por meio da sua morte e da sua ressurreição. Olha, por exemplo, por favor, projete João capítulo 13, versículo 3. Olha que versículo fabuloso, João 13, 3. Sabendo este que o Pai a tudo confiara às suas mãos e que ele viera, veja bem, ele veio de Deus e que voltava para Deus. Então, o capítulo 13 mostra Jesus vindo para Jesus ir. Eu quero gastar tempo nisso aqui. Eu não estou preocupado aqui em transmitir hoje o que está no meu coração. Eu preciso que você entenda. O Senhor veio para voltar. Olha o capítulo 16 de João, por favor. 16 de João. Olha o versículo 28, 16, 28. Olha o que ele diz. Vim do Pai. Vim do Pai. Olha bem, grife na sua Bíblia. Vim do Pai. E entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Eu quero trabalhar nisso aqui. Viu, Geraldo? Jesus veio para ir. Ele veio com uma palavra. Estou repetindo. Por meio da encarnação, ele veio. E agora, após o processo da morte e ressurreição, ele se torna o Espírito que dá vida. Então agora ele está apto para ir, que no caso é o voltar para o Pai. Eu preciso que vocês absorvam essa palavra. Amados irmãos, eu quero falar aqui na maior humildade possível. Você não ouve uma palavra dessa em qualquer lugar. Efésios 3:10 fala que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos lugares celestiais. Então, não é eloquência minha, não é eloquência nossa, é porque por você estar posicionado na base correta, o Espírito Santo revela essas maravilhas.
E eu penso que neste momento você deveria estar regozijando dentro de você. Ser obrigado por ouvir tais palavras. E isso não é doutrina. Isso não é um conhecimento bíblico. Isso vai além do conhecimento. Isso aqui depende da nossa vida. Ele veio para ele ir. Agora é claro, ele já veio, entrou em nós. E nós somos filhos de Deus. Quer ver uma coisa? Eu estava em Conceição do Castelo, eu fui numa vidraçaria pegar uma peça para prender um vidro que tinha soltado lá em casa, que eu moro em Conceição do Castelo e moro em Vila Velha. A gente tem casa também nas duas cidades e a gente fica num bom sentido como cigano também. Toda semana está de um lado e para estar toda semana de um lado tem a bolsa, tem a mala, fez a comida, entenda bem, resto de comida, entenda, por favor. Aí sobrou a comida, aí você coloca numa bolsa térmica, leva para Vila Velha, porque cozinhou o feijão, aí vão comer o feijão lá, aí fica lá, vem embora, aí cozinhou o feijão de novo, sobrou arroz, aí vão trazer para cá. Essa irmã aqui, vocês têm que orar por ela também. Porque só ouvindo assim não dá para entender, não. Aí eu estou em Conceição do Castelo, ela passa a roupa. Ela fala assim, você tem que olhar no guarda-roupa, qual roupa que é de Vila Velha? Eu falo essa. Aí eu pego os cabides, penduro no carro e a gente vai para Vila Velha e eu levo. Aí tem vez, Oliette, cadê o cinto? O cinto ficou em Conceição do Castelo. Aí agora a gente já aprendeu, tem sapato lá, tem sapato lá, tem um cinto aqui, tem um cinto lá, tem escova de dente, fio dental e pasta lá e tem panela lá, tem panela aqui. Porque vamos cozinhar feijão, cadê a panela de pressão? Está lá. Irmãos, é uma loucura. Isso há anos. Há anos. Mas a alegria de servir vocês é enorme. 20 anos servindo de tempo integral. Desde 2004, quando o irmão me chamou para deixar o trabalho. E eu quero falar para você, eu não era um qualquer. Eu era representante de um grande laboratório de medicamento. Eu ganhava muito, muito, muito bem. E trabalhava um dia na semana, só a segunda-feira. Eu passava, deixava a tabela e voltava para casa. Quinta-feira eu ligava, pegava os pedidos. Eu era exclusivo do laboratório. Então o Reinaldo fez o chamamento. Eu falei, Reinaldo, eu quero, mas não tenho coragem. Não tenho coragem. Aí fui conversar com a esposa para ver se eu fugia. Ela falou assim, o que você decidiu, eu sou uma com você. Eu falei, ó Senhor Jesus. Aí deixei o trabalho. 2004, tínhamos feito uma casa nova em Cachoeira Itapemirim de 209 metros. Em 2001, 3 anos tinha casa. Aí vendemos a casa, construímos outra casa, acabamos de construir a casa, acabamos mesmo, 6 meses. 200 mudas de pingo de ouro, portão eletrônico, câmera, cerca elétrica, garagem para 3 carros. Aí o Reinaldo pede para ir para Vila Velha, por causa do problema com a igreja. Aí deixamos tudo para trás e fomos para Vila Velha, onde estamos até hoje. Irmãos, nós não estamos servindo ao Senhor ontem, nós temos marcas de cruz na nossa vida. Eu penso que a gente tem uma história com vocês em Carlos Chaves. São 10 anos. 10 anos que eu tenho aprendido a respeitar vocês, a amar vocês, a ser companheiro de vocês. E nessa microrregião tem 30 igrejas que estão debaixo da minha responsabilidade. 30 igrejas. São 30 igrejas diferentes. São 30 grupos de famílias diferentes. Cada igreja é uma demanda. Então a gente não tem, eu vou preparar isso para falar naquela igreja. Eu não sei. Você chega, você tem comunhão com os irmãos, você sente, você percebe, e aí o Senhor dá o sentimento para a gente falar. Então nós estamos nessa caminhada e que o Senhor tenha misericórdia de mim, da minha esposa, e que a gente possa perseverar até que o Senhor venha. Porque o homem é corrupto, o homem é falho, homem nenhum é digno de confiança.
A nossa segurança é se a gente estiver ligado ao Espírito. Fora do Espírito vem o orgulho, vem a soberba, vem a altivez, vem o sentimento, deixa comigo, eu posso, eu confio. Todos os homens que entram nessa linha, eles caem. Por isso que a segurança é a oração dos irmãos, caminhar de perto da palavra profética, participar das conferências. Tem conferência em 31 de agosto, agora setembro também. Eu quero encorajar vocês aqui. Um número muito pequeno de vocês deu o nome para a conferência. Eu quero encorajar vocês. A igreja aqui sempre tem encargo de enviar, mas tem que ter também uma resposta da sua parte. É um direito de primogenitura. Eu não quero abrir mão, Senhor, de estar nessa conferência. Uma conferência internacional. Uma conferência onde o Senhor vai falar forte conosco. Então, como que o Senhor Jesus veio e como que ele vai? Eu quero dizer o seguinte: Jesus, nascido de Maria, dentro daquele menino tinha um espírito, correto? Mas o homem Jesus, vamos ver se você vai me entender agora. Maria deu à luz a um menino. Dentro daquele menino, se você pudesse ver, você ia ver que tinha o Espírito Santo. Mateus 1,18, o Espírito entra em Maria e Maria acha-se grávida pelo Espírito. Mas o homem, o menino que depois se tornou homem, aquele homem, ele não era filho de Deus. Irmãos, se vocês não pararem, respirarem, você vai achar que é uma heresia. Não saia do local agora, ouça até o final. Eu vou explicar novamente. Maria, o Espírito Santo vem e entra nela. Ela se acha grávida. Homem algum tocou nela. Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, dentro de Maria é o Espírito. Mas o corpo é filho de Maria. Não é filho de Deus. Se fizesse o DNA, ia ver, esse menino é filho de Maria. Ok. Então eu preciso que você leia Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Jesus é o Senhor. Coração aberto, mente aberta. Romanos capítulo 1. Paulo, Romanos 1:1. Romanos, depois de Atos. João, Atos, Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Aí vem, preste atenção. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Você sabe que Maria é uma descendente de Davi. Então, o filho com F maiúsculo, que é o Filho de Deus, é claro que no contexto está falando com respeito a Jesus, o seu filho, tá? A carne, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, Jesus, como descendência, ele é filho de Davi. Ele é filho de Maria. Maria veio de Davi. Ok? Vírgula. E foi designado, ou alguma tradução diz, e foi declarado, se você pegar King James, e foi designado, foi declarado, 4, Filho de Deus com poder, segundo o quê? O Espírito. Isso tem que ficar claro para vocês. No Espírito, ele é o Filho de Deus. Na carne, ele é filho de Davi, filho de Maria. Preste atenção. Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui já deu uma luz, eu vou desenvolver isso, aqui é uma luz. Como que Jesus, homem, o filho de Maria,
como que ele se tornaria, olha o verbo, tornaria filho de Deus. Aqui já diz, pela ressurreição dos mortos. Então agora, por favor, abra Atos capítulo 13, volta. Atos capítulo 13, antes de Romanos, Atos 13 diz o seguinte, olha o versículo 33, Atos 13, 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, preste atenção, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Se você pegar o Salmo 2, está escrito lá também o quê? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, quando foi que Jesus, homem nascido de Maria, casca, olha aqui, ó, Jesus, filho de Maria, quando foi que esse homem se tornou filho de Deus? Está escrito que eu hoje quando? Na ressurreição. Então veja o quadro, o menino que nasce, ele é filho de Maria, mas dentro tem o Espírito que é filho de Deus. Vocês lerem Romanos 1, 2, 3 e 4. Só que porque ele viveu uma vida ilibada, ele viveu uma vida sem pecado, ele viveu uma vida de obediência, foi à cruz. E 3 dias depois ele ressuscita. O que é a ressurreição? A ressurreição é a aprovação, a chancela, a homologação por parte de Deus que aquele homem foi aceito. Se Jesus não ressuscita, haveria uma incógnita. Será que Deus aceitou o viver de Jesus na terra? Era uma incógnita. Mas, aleluia, por ele, Pai, pelo Pai ter ressuscitado Jesus, o Pai quis dizer, porque eu o aprovo, eu ressuscito este homem. E na ressurreição, o homem Jesus se tornou filho de Deus. E o que aconteceu? Jesus agora foi aceito aos céus pela primeira vez neste universo. Um homem subiu aos céus. Pela primeira vez na história, tem um homem, claro, no corpo da ressurreição, nos céus. Isso está de acordo com Atos capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado. Estevão olhou para os céus e viu o quê? Um homem em pé. Este homem é Jesus. Aleluia! Foi baseado nisso que surgiu o hino. Me ajudem. Ao homem na glória, que é vida para mim. Só até aí. Ao homem na glória. E eu preciso que você leia João capítulo 3. João capítulo 3 diz o seguinte, versículo João 3, 13. João 3, 13 diz o seguinte, João 3, 13. Preste atenção, ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Então, no início dessa palavra, nós falamos que Jesus, como a palavra, veio para trazer Deus ao homem. Então, quem que desceu dos céus para a terra? Jesus. E aqui está dizendo, ninguém subiu, senão aquele que desceu. Então, quem foi que desceu? Jesus. Então, quem foi que subiu? Jesus. Então, com todo respeito, por favor, esse negócio aí, eu acho que é dia 8 de novembro, não sei 8 de quê, né? Tem alguém que subiu ao céu. Irmãos, isso não procede. O único que subiu aos céus
é Jesus. Você tem coragem de falar comigo? O único que subiu aos céus é Jesus. Eu não sei se eu vou achar esse versículo agora que me veio de relance. Deixa eu ver. Se eu errar, vocês me perdoem. Atos 2. Se não for, você me perdoa. Que me veio de relance aqui agora. Ok, achei isso mesmo, Atos 2. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, por favor. Irmãos, nada disso estava dentro do encargo que eu queria falar hoje. Só que o negócio foi surgindo aí. Eu acho que é importante vocês saberem disso. Segundo a Bíblia, quem foi o homem segundo o coração de Deus? Vocês têm certeza disso, né? Quem foi o homem segundo o coração de Deus? Davi. Então preste atenção. O homem que é segundo o coração de Deus tem que ser um homem aprovado por Deus ou não? Tem que ser. Você não pode olhar os erros de Davi. Você tem que olhar o perdão que Deus lançou sobre ele e o grande homem que ele foi. Correto? Então, quem é o homem segundo o coração de Deus? Davi. Eu pergunto a vocês, se tivesse uma população nos céus hoje, Davi teria lugar ou não nos céus? Não, se tivesse uma população, como hoje, com respeito também, tá? Você quer ser gente boa? Só você morrer. Quer ver uma coisa? Lá no caixão, ó, velório. Era tão bom. Sim ou não? Aí chega outro e fala aqui, o quê? Ele foi para o terceiro andar. Terceiro andar é o céu. O outro, ele está com o pai. Eu falo com respeito, por favor. Traficante, mentiroso, assassino, morreu, está com o pai. Peraí, me ajuda aí, gente. Raciocina, vocês são inteligentes, gente. Deixa a cultura de lado e volte à palavra. Então, Davi foi segundo o coração de Deus, ok? Leia Atos capítulo 2, versículo 32. Atos 2, 32. A este Jesus, 2, 32. A este Jesus, irmãos, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, olha bem, exaltado, ou seja, ele foi à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Preste atenção. Por que 34? Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Irmãos, Davi não subiu aos céus. Por que não? Porque só Jesus está com o Pai. Haverá sim um julgamento, haverá ainda um julgamento. Ali vai definir se nós vamos para o Pai ou não. Por favor, 2 Coríntios capítulo 5, isso tudo eu estou ganhando agora esse encargo para passar para vocês. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito pelo meio do corpo. Quem fala isso? O apóstolo Paulo. Quem é apóstolo Paulo? O homem que teve a visão do terceiro céus, de acordo com Coríntios capítulo 12. Ele teve a visão, ele subiu, ele viu e ele voltou para a terra. Ele está dizendo que haverá um dia, um julgamento, onde todos nós, inclusive Davi, vamos passar pelo julgamento e aí vamos ver se estaremos nas bodas do Cordeiro ou não. Então eu quero dizer que só tem um nos céus hoje, que é Jesus. Ele é a escada, João 1,51. João 1,51. Ele é a escada. João 1,51 diz o seguinte, 1,51.
E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, quem liga a terra aos céus e quem liga os céus à terra é Jesus. Por isso que Paulo fala a Timóteo: só há um intercessor entre Deus e o homem, e esse alguém é Jesus. Por isso que na igreja se invoca o nome do Senhor. É por isso que nós ficamos, ó Senhor Jesus. E ele também é muito claro em João 14: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porventura, tem alguma professora de português aqui? Português. Matemática eu sei que tem. História eu sei que tem, que é o Flávio. Mas professor de matemática. E o Flávio também é geopolítica. E de português, tem? Pois bem, o correto seria: ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai. Mas olha o que Jesus fala: ninguém vem ao Pai. Irmão, você tinha que dar uns pulos de alegria. Você fica pulando aí quando o seu cruzeirinho faz gol aí. Você tinha que pular num negócio desse. Ninguém vem. Por que razão? Eu sou o Pai. O Pai está em mim. Filipe chegou perto de Jesus, falou: Jesus, João 14, viu? Jesus, seguinte, eu estou com pressa. Você já falou muito, Jesus. Gostei, mas eu estou com pressa. Faz o seguinte: mostra-nos o Pai, Filipe. Aí Jesus, é porque a gente lê, não tem expressão física. Jesus deve ter feito assim, ó. Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido, não sabes que quem vê a mim, vê o Pai? Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Irmãos, isso é o livro de João. Essa é a vida da igreja, são essas palavras profundas, repito, que vai além de um conhecimento. Você precisa viver essa realidade no dia a dia. Você está na sua casa a falar: Senhor, obrigado porque o Pai está em mim. Obrigado porque o Senhor está em mim. Obrigado porque o Espírito está em mim. Senhor, Deus triuno está dentro em mim. Senhor, eu te agradeço porque eu sou bem-aventurado. O Pai está em mim, o Filho está em mim, o Espírito está em mim. Satanás, você não tem vez na minha mente. Depressão, bate em retirada. Síndrome do pânico, bate em retirada. Aí começa a emergir na palavra. Vai orando, o seu sangue vai esquentando e vai te dando uma alegria. Acabou a depressão? Acabou a depressão? Aí você está debaixo de um lençol, debaixo de uma coberta, num quarto escuro, 4 dias sem tomar banho, você dá uma bicuda na toalha, na coberta, levanta e vai fazer os afazeres de casa. Aí o marido, coitadinho, está trabalhando, vai chegar em casa e falava: minha esposa está lá tem 4 dias. Quando ele chega, vê aquela irmã, penteou o cabelo, fez a unha, passou eu não sei o que passa. O Reinaldo já nos ajudava. Essa palavra é do Reinaldo, não é minha, hein? Não me pega na esquina, não. O Reinaldo falava: as irmãs têm que se cuidar mesmo, senão vira uma bruxinha. Então, irmão, estou te dando uma força para o maridão liberar verba, fazer a chapinha no cabelo, esticar o cabelo, enrolar o cabelo. Não é isso? Então, irmãos, isso não é doutrina, isso é verdade. E aquele marido também murmurento, aquele marido para baixo, aquele marido reclamão, aquele marido que não sai do sofá vendo televisão, ele está com aquela camisa curta do vereador de 1982, vote em mim, camisa chega a estar aqui porque a barriga cresceu, aquela bermudinha que é igual quem está internado no CTI. Tem marido que fica assim, domingo, depois de meio-dia para tarde, no sofá, desse jeito. A mulher também não gosta disso, não. Então, irmão, nós temos também propiciar ali uma esfera gostosa dentro de casa. Até para ouvir a palavra, até para desfrutar da palavra, tem que ter uma esfera. Tem que ter uma esfera.
e essa esfera quem produz é a liberação da vida que há em nós. Então, eu tive que gastar esse tempo para mostrar que o homem nascido de Maria, ele não era filho de Deus, ele era descendente de Davi, mas por causa do viver dele, ele foi aprovado, ele foi ressuscitado e ele entrou na glória. E segundo o livro de Hebreus, ele abriu um novo e vivo caminho para nós. Ele adentrou o véu, ele abriu uma clareira. Hoje, se você quiser chegar ao Pai, é só trilhar os caminhos de Jesus. E esse caminho nós vemos em João capítulo 13. São 8h38. Eu acho que aqui o bom senso manda eu parar e o horário também. O João 13 mostra esse caminho para nós, que é o caminho de lavar os pés, que amanhã eu vou dar continuidade, ok? Eu prefiro que vocês hoje ruminem o que foi falado, para que amanhã a gente possa, então, absorver o restante do encargo, ok? Jesus é o Senhor, 8h38, eu passo o microfone para os irmãos aí. Amém.